Depois desse breve reencontro, somos levados ao que parecem ser memórias de uns dias atrás. Naquele dia, um homem desconhecido chegou para eles amigavelmente, dizendo que adorava olhar nos rostos deles, pois pessoas como eles continuam a fazer grandes coisas ao se esforçarem. O cara com lábia de baiano se apresenta como Build, um executivo da Aranda. Ele avisa que, se eles estiverem interessados em continuar seguindo em frente, ele os estaria esperando no bloco B. Empolgados com a notícia, os caras mal se aguentavam de emoção, pois alguém da Aranda veio até eles. Um gordinho pergunta se a Aranda a que ele estava se referindo eram os caras que atualmente dominam a área do tutorial. Depois daquilo, eles seguiram seu caminho para passar o bloco A. Porém, ao se deparar com os fantoches de cobre, eles não tiveram chance, pois nem mesmo podiam arranhá-los. O loirinho, que parecia ser o líder, via que o grupo estava em apuros e que, caso as coisas continuassem assim, pois eles podiam esquecer essa coisa de terminar o tutorial. Eles nem mesmo sairiam dali com vida. Nesse momento, ele para olhar em volta e ver o que pode fazer para sair dessa. Olhando para sua esquerda, ele percebe o pequeno Yool que estava para trás do grupo. Imediatamente, ele pensa que a habilidade do Yool só serve para analisar o fluxo de mana, e não é de muita ajuda, já que estava sempre na retaguarda. Vendo por esse ângulo, já dá para imaginar o que estava por vir. Yool é pego pelo colarinho e de repente pergunta o que diabos ele estava fazendo. Porém, o loiro nem dá uma resposta e joga o jogador na direção dos fantoches de cobre, enquanto grita para os outros correrem. Sendo deixado para trás dessa maneira, Yool gritava perguntando como eles podiam fazer algo desse jeito. Voltando ao salão de espera, Yool estava relembrando essas memórias e pensando que até o salão de espera do bloco A ele achava que tinha encontrado companheiros decentes, mas parece que esse não era o caso. Ele pergunta o que eles queriam dessa vez, perguntando se ainda tinham algo para conversar. O loirinho já ia perguntar como ele ainda estava vivo, porém Yool o corta e diz que isso não era da conta dele. Já sem paciência, ele diz que não quer saber o que eles têm a dizer e manda eles irem embora, pois todos eles provavelmente se sentiam desconfortáveis ao vê-lo ali. Ele diz que também não está nem um pouco feliz em ver a cara nojenta deles de novo. Encerrando o assunto, Yool diz que eles vão fingir que não se conhecem até o final do tutorial. Porém, antes de sair, o loirinho se curva, pedindo desculpas pelo que fez a Yool, e diz que fará de tudo para que Yool o perdoe pelo que aconteceu antes. Yool se perguntava que bobagem era essa, mas o loiro pede que, em troca, ele mantenha em segredo o que aconteceu antes. Suando frio, o loiro continua insistindo, tentando achar as palavras certas, mas no fim acaba implorando para que Yool não espalhe para os outros o que aconteceu entre eles. Seguindo as atitudes do loiro, os outros integrantes também se curvam, pedindo que Yool não fale nada. Mas, irritado depois de ouvir tanta baboseira, ele apenas se vira sem dar qualquer satisfação. Voltando para o loiro, ele pensava que isso não podia acabar dessa maneira, pois já tinha falado para o Build que Yool tinha se sacrificado, ou melhor dizendo, foi sacrificado. O medo dele era que Yool, em algum momento, abrisse o bico e dissesse a verdade, pois assim ele acabaria perdendo a posição que ganhou dentro da Aranda. Sem mais escolha, o loirinho não queria deixar pontas soltas e deu o sinal para o pessoal. Todo mal encarado, ele se vira na direção de Yool, pensando que, da primeira vez, foi difícil deixá-lo para trás, mas a segunda vez não vai ser. Ele percebe que ainda estão na área mais isolada da sala de espera e ninguém parecia estar olhando. Era hora de fazer isso antes que alguém percebesse. Indo com a mão na direção da espada, o loiro pensa que o Build nem sabe como é a cara do Yool. Para resolver esse mal-entendido, ele apenas tinha que dizer que ele teve problemas na sala do boss. Porém, antes mesmo do loiro sacar a espada, Young-Woo aparece em suas costas, dizendo que no tutorial Aranda é um grupo que está diretamente associado à Ilha da Flor Azul, e muitos dizem que os novatos são selecionados de lá. No entanto, as pessoas da Ilha da Flor Azul aparentemente são bem sensitivas, e dizem que elas se sentem desconfortáveis com pessoas que têm um passado obscuro, e o chama de merda por não conseguir fazer nem o que Yool é capaz. O loirinho já ia se virando para perguntar quem ele era. Porém, nesse curto espaço de tempo em que ele começou a se virar, um corte foi feito em seu braço.
No instante seguinte, sua mão se desconectou imediatamente, e o loiro agonizava de dor com o braço cortado. Yool se virava curioso com a gritaria. O loiro gritava incessantemente por seu braço decepado, enquanto os outros se preparavam, sacando suas armas. Yong-Woo pensava que, se as coisas fossem do seu jeito, ele iria pacificamente para o bloco B. Porém, depois de saber que Yool foi traído por seus colegas de equipe, isso o deixou irritado. No fim, ele teve que fazer alguma coisa, mas ele pensa por um segundo e percebe que na verdade fez isso porque enxergou outra pessoa em Yool, seu irmão mais novo, que não teve outra escolha além de ser apunhalado nas costas por seus próprios companheiros. Os caras do grupo do loiro estavam se perguntando quando foi que esse maluco de máscara apareceu, pois ninguém nem mesmo notou se aproximando. Mas olhando mais atentamente eles tinham certeza de que estão lidando com um verdadeiro profissional em assassinato aqui. Yong-Woo diz, com um tom sério, que, se eles têm coragem de apunhalar alguém pelas costas, pelo menos deveriam estar preparados para perder um pedacinho deles. Ouvindo isso, o loirinho fica puto e pergunta como esse maluco mascarado se atrevia a fazer isso com sua mão. Sacando a espada com a outra mão, ele parte para cima de Yong-Woo, dizendo que vai matá-lo. Mas o corte não surte qualquer efeito, pois Yong-Woo desviou facilmente, num instante, já catou a mão do loiro safado. Num rápido movimento, Yong-Woo torce o braço do loiro para trás, como se quebrasse um galho de árvore, ocasionando mais gritos de dor. Yong-Woo diz que, se ele continuar com suas tentativas inúteis, ele pode dar adeus para as suas pernas também. Os outros integrantes perguntam o que Yong-Woo estava fazendo, se não tinha nada a ver com Yool, mas Yong-Woo diz que eles estavam fazendo o que bem queriam, e nada o impedia de fazer o mesmo. Uma resposta que os pega de surpresa. Sendo um pouco mais autoritário, Yong-Woo manda que eles larguem as armas. Eles se entreolham sem saber o que fazer. Yong-Woo dá mais um aviso enquanto puxa o braço do loiro, mandando eles largarem as armas. O loiro, agonizando, grita, mandando eles soltarem logo as malditas armas. Sem muitas escolhas, todos eles largam as armas voluntariamente no chão e pedem que agora o mascarado solte o loirinho, que na verdade se chama Cain. Porém, com um sorriso malicioso por baixo da máscara, Yong-Woo os chama de idiotas. Com isso, ele joga o loiro no chão enquanto pisa no braço dele, fazendo um som alto de ossos se quebrando, acompanhado pelos gritos de dor do loirinho. Com o choque excessivo, o motor do cara simplesmente para de funcionar e ele apaga. O cara do cabelo de cuia já ia dizendo que esse não era o acordo, mas nem deu tempo de terminar a frase quando, em instantes, levou um soco bem na cara. Aqui descobrimos que, além de cosplayer, nosso protagonista também é dentista, porque depois dessa lapada, esse cara com certeza perdeu alguns dentes. O resto do pessoal já se vira irritado na direção de Yong-Woo, por ele ter batido num deles e quase ter matado o outro. Numa tentativa de se defenderem coletivamente, eles partem na direção de Yong-Woo para um ataque combinado. Yong-Woo aceita o desafio e parte para cima desses idiotas fracassados com tudo o que tem. Por causa de seus status anormalmente altos, ele avança rapidamente entre os dois e os corta com facilidade, fazendo os dois idiotas caírem no chão, agonizando de dor por terem as patinhas cortadas. Mas eles se enganam se pensam que isso acabou, pois Yong-Woo estava voltando para mais. Com os punhos fechados, ele acerta um baita golpe na cara do gordo e do cabeça de cuia, desligando o motor de mais dois e pondo-os para dormir com o espuma escorrendo da boca. O pequeno Yool nem mesmo acreditava no que tinha acabado de acontecer em tão pouco tempo. Olhando para Yong-Woo, ele já imaginava que ele fosse forte, mas nunca imaginou que fosse tão forte assim. Se aproximando de Yool, Yong-Woo fala que ele estava babando, e o pirralho rapidamente limpa a boca. Antes de sair, Yong-Woo pede que Yool tenha uma boa vida, e de agora em diante tome mais cuidado com as pessoas à sua volta. Depois desse breve conselho, ele vai embora sem mais nem menos, deixando Yool todo confuso. Depois de gaguejar um pouco, ele finalmente consegue agradecer a Yong-Woo e diz que com certeza vai se tornar alguém como ele um dia. Mas é aí que Yong-Woo se vira, dizendo para Yool visitar o Jardim Florido em Prégia, o que o deixa confuso. Yong-Woo explica que ir lá será muito útil para ele e novamente toma seu caminho, indo em direção ao próximo bloco e deixando o pequeno Yool para trás,
pensativo no que Jung-Woo disse sobre o jardim florido em Prégia. Ele fala que com certeza vai até lá. Chegando em uma outra área do salão de espera, podemos ver uns moribundos e mais ao fundo um cara ruivo. O cara ruivo quebra o silêncio perguntando a outra pessoa se ele tinha visto isso. Com toda a delicadeza do mundo, ele dá uns chutes no seu companheiro para acordá-lo. Meio sonolento, um garoto ou garota de cabelos verdes acorda de seu soninho da beleza, perguntando o que o ruivo queria dessa vez e questionando se nem pode mais dormir em paz por aqui. O ruivo pergunta se ele ouviu o que aconteceu ainda há pouco, e o verdinho pergunta do que ele estava falando. O ruivo fala que era só ver aqueles caras que estavam se achando mais cedo por terem entrado na aranda. Eles foram amassados dessa vez. O verdinho fala que já esperava que isso acontecesse, já que eles estavam se achando sem mais nem menos. Ele já esperava que um dia eles iriam arrumar problemas com alguém mais forte que eles, porém não imaginava que isso viria tão cedo. Mas não era nada que chamasse atenção. O ruivo pergunta se ele acharia a mesma coisa se soubesse que aquele grupo foi derrotado por uma única pessoa, uma verdadeira surpresa pro verdinho. O ruivo fala que era isso mesmo, e além disso esse cara era alguém que tinha acabado de chegar do bloco A, além de também parecer ser um jogador solo. O verdinho se surpreende, pois era incrível alguém que começou mais tarde ser forte assim. Porém, ele pensa em algo, pois essa pessoa derrotou algumas pessoas da Aranda, o que provavelmente significa que aqueles caras de azul e branco certamente não vão ficar parados. Mas o ruivo fala que não deve ter problema, já que aqueles fracassados eram apenas candidatos. Mas agora ele fica mais sério e diz que estava pensando em continuarem o tutorial junto daquele cara, pois ele ser um jogador solo significa que não tem afiliação com ninguém, ou seja, não tem ninguém com ele. O verdinho fica pensativo sobre isso, pois caso se juntem a ele, com certeza teriam que enfrentar aqueles caras de azul e branco. Mas o ruivo pergunta quando foi que ele começou a ter medo de coisas como essa, e rindo o verdinho concorda. Mas antes o ruivo pergunta se ele vai mesmo querer vir junto com ele. O verdinho fala que esse é um hobby muito estranho de se ter, mas o ruivo não liga e pergunta de novo se ele vai vir ou não. O verdinho, sorridente, se levanta dizendo que gostou mais dessa ideia do que ele. Enquanto isso, em outro lugar, vemos o anúncio do sistema de que os testes do bloco B começarão agora. Nesse bloco, existem 4 portas, e para prosseguir, é necessário escolher uma e derrotar os monstros dentro. Jung-Woo sabe que as passagens nesse andar são mais difíceis dependendo de quão à direita elas estão. Na vez do seu irmão mais novo, ele escolheu a porta azul. Em parte, ele decidiu escolher a porta mais fácil por causa de seus companheiros, já que o bloco A se mostrou muito difícil para eles. Entretanto, depois de muito tempo ter se passado, seu irmão descobriu o segredo do tutorial e se arrependeu imediatamente da decisão que tomou. Isso porque, no bloco B, os itens que se pode conseguir variam dependendo da cor da porta que é escolhida. Nesse caso, Jung-Woo decide ir pela porta preta, que é a mais difícil. O motivo por escolher esse caminho é para conseguir um item escondido lá, a adaga vampírica de Batory. Com o caminho decidido, ele então abre a porta e o sistema anuncia que ele acaba de adentrar o caminho negro. A missão aqui aparentemente era simples, pois o sistema apenas pediu que ele atravessasse o poço e chegasse ao outro lado. Porém, uma missão do caminho mais difícil não seria só isso. Na realidade, esse é o poço de Jeon-Sou, um poço criado depois que o gigante Mimireu derramou um pouco da água que estava carregando, criando um poço inabitável para seres vivos. Decidido a fazer o teste, Jung-Woo chuta uma pedra que estava próxima a ele dentro do poço, e em questão de segundos dentro da água, a pedra se esfarela como se fosse feita de areia. Vendo essa reação, Jung-Woo diz que essa água não é normal. A densidade e a pressão dessa água nem se comparam com a da água normal, e uma pessoa comum seria facilmente esmagada após alguns segundos nessa água. Sem conseguir ver uma saída desse lugar pela água, Jung-Woo usa seus olhos dracônicos, e após afastar as cores de sua visão, ele percebe um pequeno aglomerado escuro na parede. Com um simples toque, ele acaba descobrindo uma passagem secreta na parede, e, nas palavras de uma velha bruxa, ele diz, e lá vamos nós. O sistema anuncia que ele descobriu o Salão de Fogo e do Gelo.
Por essa descoberta inusitada, ele recebe 300 pontos de karma e o sistema indica que Young-Woo agora estava em uma dungeon. Depois de descer pelas escadas até a área inferior da dungeon, ele vê algo, um musgo branco, um musgo encontrado em cavernas, contendo o espírito da lua. Pessoas desavisadas que o comerem podem contrair uma infecção intestinal, além de não possuir um gosto bom. Young-Woo pensa que, mesmo que o caminho negro seja mais difícil, ainda assim existem muitas maneiras de lidar com as dificuldades daqui, e uma delas é usando esse musgo branco. O musgo branco é uma droga milagrosa, ou como muitos o chamam, o suco. Possui o espírito da lua, por isso dizem que muitos animais consideram isso como uma fonte reserva de comida. Entretanto, esse musgo não é compatível com a dieta alimentar humana, e as pessoas que o comerem não vão conseguir extrair a energia durante a digestão, ou em casos piores, o corpo pode rejeitar totalmente o musgo, gerando uma intoxicação alimentar severa. Por isso, as pessoas que descobrem esse lugar normalmente evitam o musgo branco. Porém, uma das coisas que seu irmão descobriu enquanto estava subindo a torre foi que o jeito de ingerir esse musgo branco é usando-o como um ingrediente. Já o método para isso está ligado às criaturas como insetos e animais que consideram o musgo como uma fonte de alimentação. Esses monstros evoluíram de uma maneira que os permite emitir naturalmente calor de seus corpos, possibilitando a extração da energia da lua. Esse tipo de emissão de calor se origina do coração, espalhando o atributo de fogo. Pensando pelo outro lado, o musgo branco sozinho tem propriedades que se aproximam das do gelo, que seriam atributos da água. Resumindo, ele precisa do coração e do musgo, assim ambos os elementos podem trabalhar em equilíbrio, criando a droga milagrosa que pode fortalecer os músculos e ossos. Com isso em mente, Young-Woo pondera que o corpo humano é muito frágil, pode ficar doente facilmente, quebrado ou mesmo cortado. Entretanto, uma estrutura forte e músculos firmes podem ajudar com isso, e existe uma maneira de transformar seu corpo, deixando-o mais fácil para lutar. Enquanto saca uma de suas facas, ele pensa que para fazer isso vai precisar de algo. Em um rápido movimento, arremessa a faca na direção do som que vinha de trás dele e pensa que precisa de musgo branco e do coração do animal certo, e esse provavelmente é essa centopeia gigante. O bicho colossal que acabou de receber uma facada no bucho é uma centopeia vermelha, uma criatura que depende de musgo branco como alimento estável. Apesar de ter os olhos atrofiados pelo fato de viver em uma caverna marinha, seus outros sentidos são muito elevados. Também prefere comer carne ao invés do musgo rotineiro. O sistema, como sempre dizendo o óbvio, anuncia a aparição de um monstro do tipo fogo. Com isso, uma missão secreta é ativada, e em sua descrição diz que no Salão de Fogo e Gelo existem monstros peculiares que dependem de musgo branco como um alimento estável. E caso essas criaturas saiam do andar, isso pode gerar um desequilíbrio do ecossistema, fazendo o objetivo da missão ser matar a maior quantidade de monstros possível. E a minhoca de 100 pernas nem perde a oportunidade de mastigar uma carne e já parte para cima de Young-Woo com tudo. Porém, não consegue nada além de um baita galo na cabeça depois de acertar a parede. No impulso, Young-Woo até tenta acertar outro golpe usando sua faca na centopeia, mas de nada adiantou. Isso fez Young-Woo pensar que a carapaça dessa criatura é mais resistente do que ele imaginava. Mas, ainda assim, ele lembra que, mesmo que tenha sido por sorte, sua faca perfurou a criatura antes, mas ainda assim não foi fundo o suficiente, e seria irracional tentar arrancar o coração. Sem uma maneira de descobrir quanta estamina a centopeia tem, além de nem mesmo saber até onde esse túnel se estende, e precisando finalizar essa dungeon em um curto período de tempo, sem perder mais tempo ele já vai ativando os olhos de dragão para agilizar o trabalho. Assim como esperado, após as cores serem afastadas da visão, Young-Woo podia ver o ponto fraco. A centopeia malandra já sobe para o teto novamente para preparar um novo ataque, enquanto Young-Woo estava parado pensando que precisa atacar no momento certo. A centopeia parte para uma nova investida, mas Young-Woo permanece firme em sua posição. Com muita calma, após desviar do golpe, ele procura o ponto fraco que viu antes e, num rápido movimento, desfere um ataque bem na direção do ponto fraco. Porém, ele tem outra surpresa ao acertar as costas da criatura, pois parecia que havia uma carapaça interior. Por seu descuido após um ataque fracassado, Young-Woo nem percebeu a centopeia revidar,
mas graças a seus reflexos absurdos ainda pôde defender a rabada da centopeia. Porém, mesmo que tenha defendido, ainda não era possível se defender totalmente, e por fim foi arremessado contra a parede. Devido à força do golpe, ele acabou cuspindo sangue, e o sistema avisa que devido à grande quantidade de dano, agora ele estava atordoado. Como se ferimentos internos não fossem suficientes, ele ainda foi envenenado pelos fluidos corporais da centopeia vermelha. Vendo o estado em que se encontrava, Jung-Woo tinha certeza de que estava com 4 ossos quebrados, 2 fraturas na coluna e uma veia rompida na sua perna esquerda. Mas, mesmo diante de tal situação, ele respirou fundo, pois graças à sua habilidade sangue frio, ele podia se manter calmo. Com isso, ele desenvolve tolerância ao estado de choque, além de não estar mais envenenado, gerando tolerância a veneno. Pelas condições atendidas, Jung-Woo também aprende a habilidade resistência física, mas a centopeia ainda estava decidida a fazê-lo de jantar essa noite. Nesse momento, ele aprende outra habilidade, vontade de lutar, e sem medo algum parte para cima da centopeia, cravando a faca com tudo em sua boca. Porém, a criatura se mostrou muito resistente, e Jung-Woo teve que fazê-la desviar para o lado. Depois dessa, ele percebeu que existe apenas um espaço na articulação superior do corpo desse bicho que não é coberto pela carapaça rígida. Com um golpe decisivo, ele acerta o abdômen da criatura em cheio e, pela centopeia já estar impulsionando seu corpo em uma direção para tentar fugir, ele apenas teve que manter a faca erguida e o corte se aprofundou cada vez mais. No fim disso tudo, a única coisa que podia ser ouvida na caverna eram os gritos finais da criatura. Com o término da luta, podíamos ver o corpo da centopeia vermelha jogado no chão e, ao lado, estava o exausto Jung-Woo. Aos poucos, a centopeia perde o brilho nos olhos, e o sistema então avisa que o jogador derrotou um monstro que normalmente seria impossível para novatos, e por isso ele receberia recompensas adicionais no final. Respirando pesadamente, Jung-Woo olhava para o musgo branco sendo coberto pelo sangue azul da criatura. Se vendo em um momento crítico, ele não podia se dar ao luxo de esperar mais para comer isso, e sem muitas escolhas, ele o come. Poucos segundos após isso, os efeitos já podiam ser sentidos em seu corpo. Conseguindo recobrar um pouco das forças, ele vai em direção ao corpo da centopeia vermelha, e com alguns rápidos cortes, ele já estava com o coração da centopeia vermelha em mãos. Daqui para frente, as coisas se tornam meio estranhas, então a imagem já fala por si só. Enquanto isso, ainda na sala de espera do bloco B, o cara do grupo Aranda estava questionando o que tinha acontecido com eles, e claramente ele estava se referindo ao gordo, que agora mais parecia um retardado, e ao loiro, que nem parecia mais ter consciência. Irritado, ele pensa que esses idiotas apenas estragaram seus negócios por aqui, e isso no breve momento em que ele saiu por uns minutos. Por um momento, até pensou que tivesse encontrado bons recrutas, mas parece que as coisas não são bem assim. Porém, o que mais o irritava era que esse cara misterioso teve a coragem de bater nesses fracassados mesmo sabendo que estavam sob a proteção da Aranda, e isso não significava outra coisa a não ser que ele os estava subestimando. Se virando para o cara do lado, ele pergunta se foi um jogador mascarado que fez isso, e o cara confirma que sim. Pensativo, ele tenta se lembrar de alguém usando uma máscara no tutorial, porém não se recorda de tê-lo visto. Diante disso tudo, ele fala que agora vai ter que ir atrás desse cara problemático. Voltando à caverna, podemos ver que Jung-Woo já estava consumindo o coração da centopeia vermelha, e agora ele estava se combinando com o musgo branco para um efeito bônus secreto. Os ossos, antes quebrados na luta, agora estavam novos em folha, e ainda por cima mais resistentes. Com os músculos não era diferente, pois se repararam e se tornaram ainda mais resistentes. O número de monstros caçados agora era 1, e ele também obteve outra coisa, o guia para o coração de fogo, cume de gelo, e agora ele finalmente podia respirar um pouco mais aliviado. Pensativo, ele se lembra que essa é uma relíquia secreta que fortalece o corpo e os músculos. Olhando a tela de status, ele percebe que apenas avançou 1,5% na missão. Porém, a frequência com que seu corpo se recupera da fadiga é proporcional ao quão forte ele se torna, e, se comparado com limpar a sala do boss, ele nunca imaginou que ganharia tantos pontos apenas com uma única centopeia. Porém,
ter um baixo status em magia o estava deixando preocupado, o que o fazia se perguntar se não havia nada que pudesse ser feito sobre isso. Mudando um pouco de pensamento, ele vê que por ora vai conseguir depender apenas de suas habilidades. No entanto, ainda vão existir muitas outras situações em que ele vai precisar usar mana no futuro, e quanto mais proficiente em magia ele ficar, mais difícil vai se tornar melhorar no futuro. Pensando por esse lado, ele vê que ainda tem outra coisa mais importante que a sua ascensão incompleta. O choque que vem do corpo tem uma qualidade especial, e para aceitar totalmente a herança do dragão ancestral Calatus, mana é algo essencial. Mas afastando esses pensamentos, ele decide se preocupar com isso mais tarde, pois não é como se a solução para isso fosse aparecer do nada. Analisando a habilidade, ele percebe que resistência física é o melhor para lidar com ataques externos. É uma habilidade capaz de minimizar o impacto e aliviar a dor. Ele até consegue se manter consciente durante as lutas graças à natureza sangue frio, porém quando o corpo sofre de dores insuportáveis, às vezes fica difícil se manter consciente e aguentar. E caso use essa nova habilidade com cuidado, será possível evitar cenários como aquele no futuro, além de prover alta resistência a envenenamento, queimaduras, congelamento, paralisia, alucinações e maldições. Ele comenta que pode até não ter dominado ainda, mas essa é definitivamente uma habilidade incrível que pode ajudar em seu estilo de luta. Agora, a próxima habilidade vai aumentar a velocidade de raciocínio, a habilidade de vontade de lutar. Ser capaz de tomar decisões rápidas em situações difíceis pode ser a chave para a sobrevivência, assim como também pode ser a causa da morte. E até mesmo nessa última luta contra a centopeia, ele apenas foi capaz de vencer por causa dessa habilidade. Sorridente, ele pensa que a classe que ambas as habilidades receberam não são tão ruins, até porque pegar uma classificação D+ no tutorial não é algo fácil de se conseguir. Mas, comemorações à parte, é hora de voltar à exploração da dungeon. Momentos mais tarde, podíamos ver que os inimigos da vez eram vários morcegos infrassônicos, e o número de monstros derrotados, que antes era 1, já estava agora em 147. Olhando para algo em sua mão, ele pensa que já estava ficando acostumado com isso. O item em sua mão eram as presas e garras dos morcegos infrassônicos. Ele então conta que mais cedo misturou o sangue altamente venenoso da centopeia vermelha com o musgo branco, criando um tipo de poção, e agora ele iria usá-la nos dentes e unhas dos morcegos infrassônicos para criar uma coisa nova. Aos poucos, a solução de veneno e musgo corroía os dentes e garras dos morcegos, e depois de algum tempo, somente restava apenas um pó vermelho no lugar, e Yundivou explica que agora isso tinha se tornado um pó com um atributo de fogo. Caso receba ignição, pode resultar em uma grande explosão, ou seja, é como um tipo de pólvora dentro da torre. Sem perder mais tempo, ele já vai empacotando todo o pó com o atributo de fogo, e depois de algum tempo repetindo o mesmo processo, ele já tinha uma boa quantidade dele consigo. Olhando para um túnel infestado de formigas e larvas de formigas, ele fala que esse é o próximo alvo, e essas criaturas são um exército de formigas azuis, capazes de crescer entre 30 centímetros a 1 metro, tendo a rainha no centro de tudo. Um lugar com centenas de formigas se juntam para formar uma enorme sociedade. Olhando as formigas operárias, ele se lembra que uma das características delas é que sempre farão de tudo para proteger o formigueiro, e se pergunta como iria lutar contra um enxame de formigas vindo em sua direção de uma vez. Mas, por mais que pensar não adiante, não havia outro jeito, já que depois desse formigueiro fica a sala onde está a adaga vampírica de Batory. Ele se lembra dos relatos e sabe que, há muito tempo, algo acabou matando a monarca vampírica, uma mulher conhecida por sugar a força vital de seus inimigos para se tornar mais forte, e que caso insistisse, também poderia até mesmo roubar as habilidades, algo que poderia causar uma devastação imensa na torre. Mesmo hoje, alguns clãs ainda sofrem com os danos causados por ela no passado. Dentro da torre, quanto menor é o número do artefato, melhor ele é. Por causa da adaga ser de alguém de extremo calibre, seu número é extremamente baixo, sendo um artefato de 3 dígitos. E já que está entre a casa dos 300, é considerado um artefato de nível alto, além de que também é um item único em toda a torre que só pode ser conseguido aqui no tutorial. Sem dúvida alguma, ele não pode perder essa chance de conseguir esse item.
Determinado, ele pensa que se não pode atacar diretamente, então era hora de usar alguns truques. Ele então começa a correr na direção do formigueiro fazendo barulho, que chama a atenção de várias formigas próximas, que imediatamente se viram em sua direção. Em um rápido movimento, Young-woo arremessa várias sacolinhas com o pó de atributo fogo. As formigas, furiosas com o que acabou de cair em seu território, se aproximam para olhar, mas essa foi uma péssima ideia, pois Young-woo estava com um isqueiro em mãos. Sem a menor hesitação, ele arremessa o isqueiro na direção das formigas, e assim como explicado anteriormente, o pó vermelho entra em ignição gerando uma enorme explosão. O sistema então percebe que Young-woo explodiu o túnel de formigas, matando assim 217 formigas do exército de formigas azuis na explosão e 89 foram queimadas, e por essa conquista, karma adicional será providenciado. Vendo que a maioria deles estava em um estado de quase morte, o trabalho agora era correr e finalizar cada uma delas, e mais que depressa Young-woo passava a toda velocidade matando as formigas restantes. Depois de um tempo, Young-woo percebe que boa parte das formigas que morreram eram larvas que estavam prestes a se tornar formigas, porém mesmo que muitas tenham se tornado churrasco, ainda tinham várias mais à frente. Porém Young-woo decide lidar com elas depois de pôr suas mãos na adaga vampírica de Batory. Se virando para outra direção, ele está pensativo sobre qual seria o perigo imediato, mas nesse instante ele sente um forte tremor vindo do chão abaixo de seus pés, e dessa vez uma formiga grandona apareceu. Diferente das anteriores, essa tinha até mesmo asas, porém no seu estado atual ela parecia ter sofrido um pouco com a explosão. Então, o sistema anuncia que a rainha do exército de formigas azuis apareceu. Depois desse ataque incendiário, a rainha já estava mais chamuscada que carne esquecida na churrasqueira, e, cheia de raiva por ter sua prole morta, ela ataca nosso mascarado sem a mínima hesitação. Young-woo já desvia com o butico na mão, se perguntando se não deveria existir uma porta em algum lugar por aqui. Olhando melhor em volta, ele percebe que mais atrás de onde a rainha estava tinha uma porta. O problema agora era passar pela formigona que estava bloqueando sua passagem, mas Young-woo já tinha um plano em mente. Ele saca 3 facas de seus itens e rapidamente as arremessa para a direção da formigona. Os ataques não surtiram muitos efeitos contra a rainha, porém o objetivo aqui era apenas distraí-la e, nesse breve momento em que ela se distraiu, foi o suficiente para Young-woo se aproximar dela sorrateiramente. Num único golpe, ele cortou uma das patas dianteiras da rainha, fazendo-a se esborrachar no chão por perder o equilíbrio. Vendo a rainha naquele estado, as outras formigas se apressam em tentar ajudá-la, enquanto Young-woo seguia para a porta. Abrindo a porta, ele percebe uma luz verde na cara, e o sistema anuncia que ele encontrou o santuário da monarca vampira. Bem diante dele estava uma enorme estátua com suas grandes piras acesas dos lados. Young-woo imediatamente reconhece a monarca vampira Batory, e em sua mão estava sua preciosa arma, a adaga vampírica. Logo após pôr os olhos na arma, seus status mostram uma arma de uma mão com a habilidade de sugar a força vital de seus adversários. Sorridente, Young-woo pensa que finalmente a encontrou, e essa é a relíquia secreta que vai reduzir drasticamente a distância entre ele e o pessoal da vanguarda. Aproximando-se da estátua, ele pensa que no geral, além do poder impressionante, mesmo que ela só cause sangramento no oponente, graças à opção marca de sangue, a adaga tem uma performance melhor que a média. No entanto, o verdadeiro valor desse artefato está na última opção da adaga, que está atualmente selada. Frente à estátua da monarca vampira, Young-woo se curva em forma de respeito à monarca e logo em seguida retira o artefato das mãos da estátua. Imediatamente após retirar a adaga da estátua, uma névoa negra envolve seu braço por completo, e, sentindo dor, ele se lembra que a adaga de Batory escolhe seu portador. Dizem as lendas que, caso ela não o escolha, sua mente será consumida pela adaga. Pensativo, ele se pergunta se jogadores do tutorial podem mesmo controlar a adaga vampírica de Batory. Seu irmão tinha descoberto como novos jogadores poderiam controlar a adaga vampírica através de várias pesquisas. Com uma das mãos sobre o altar, Young-woo pensa que se alguém o visse fazer isso, diriam que isso é loucura. Dito isso, ele ergue a faca para o alto, e aqui já dá para ter uma noção da loucura que ele vai fazer. Como imaginávamos, ele crava a adaga na própria mão como se não fosse nada.
Jung-Woo explica que a adaga vampírica de Bathory na verdade é o nome de uma habilidade, uma incrivelmente difícil de se conseguir por sinal. A monarca vampira era uma pessoa realmente gananciosa, pois não queria passar sua arma para ninguém mesmo depois de morrer. Por isso, ela selou sua verdadeira forma da adaga e a jogou no mundo, e então o sistema anuncia que o selo foi quebrado. Jung-Woo olhava para sua mão vendo que o selo agora estava finalmente quebrado, com a forma verdadeira sendo uma sombra negra em forma de uma boca com dentes pontiagudos, sendo um item que, em sua forma verdadeira, cai de 3 dígitos para 2 dígitos, com uma descrição macabra que diz que essa coisa é até mesmo capaz de devorar a alma de seus alvos. Surpreendido, Jung-Woo olhava para a forma original da adaga vampírica. A primeira habilidade dela é marca de sangue, que, após causar um golpe fatal no adversário, o deixará com o status de sangramento, que irá reduzir a mana e a energia do alvo, além de também causar dano adicional no decorrer do tempo. Jung-Woo comenta que essa é uma habilidade única que até mesmo os mais fortes dentro da torre não conseguem adquirir facilmente. A segunda habilidade é a autoridade da monarca vampira. A força vital do alvo é sugada e uma porção das habilidades do alvo também são absorvidas. No caso dessa habilidade ser completamente dominada, será possível haver a chance de roubar uma habilidade sempre que consumir um alvo por completo. Escutando as batidas das formigas na porta, ele diz que então vai começar a testar seu brinquedo novo agora. Saindo do lado de fora, ele já passa a faca na primeira formiga que batia na porta, deixando a rainha em alerta com sua aparição repentina. Porém, Jung-Woo já estava preparado para o que estava por vir. Com um impulso, ele pula por cima da cabeça da gigantesca formiga-rainha, aterrissando bem em cima de suas costas, e sem perder tempo já vai usando sua habilidade na cabeça da rainha, que já estava bem debilitada. Com a ordem dada para devorar, a habilidade faz seu papel, sugando a força vital do alvo, o que faz a proficiência da adaga subir para 1,1%. Aos poucos, a força vital da rainha-formiga é completamente sugada, deixando para trás um corpo sem vida. Como consequência, Jung-Woo tem seus status aumentados. O sistema logo em seguida anuncia que Jung-Woo derrotou a rainha-formiga, uma conquista incrível que lhe proporciona mais 300 de karma. Já as outras formigas perdem sua vontade de lutar ao ver que sua líder acabou de ser facilmente abatida, e pelas avarias o túnel de formigas agora demonstrava estar começando a desmoronar. Enquanto isso, lá na entrada da dungeon, outras pessoas tinham acabado de entrar, curiosas se um lugar assim realmente existia. Um deles diz que aquele cara pelo menos foi capaz de encontrar esse lugar. O ruivo, com cara de cansado, pergunta pro Verdinho se ele tinha mesmo certeza de que o mascarado tinha vindo por aqui, mas o Verdinho insiste e diz que, se ele não acredita, deveriam apenas dar meia volta e ir embora. O ruivo brinca perguntando se deveriam mesmo e fala que era realmente difícil se aproximar do Verdinho, mas brincadeiras à parte, o ruivo fala que tinha outra coisa o incomodando agora. Olhando para os monstros mortos no chão, ele percebe que o maluco mascarado deve ter matado monstros sem parar desde que chegou nesse lugar. Impressionado, o ruivo se perguntava como esse cara ficou tão forte desse jeito, pois não tinha como os monstros desse lugar serem fracos. O Verdinho concorda, pois os monstros aqui são indiscutivelmente mais fortes do que qualquer coisa que veio antes no tutorial. Porém, enquanto andavam, o Verdinho percebeu algo bem à frente que o fez suar frio, e ele até mesmo chama a atenção do ruivo. Ele diz que também viu e fala que isso não é algo que eles possam ignorar. O que os deixou tão alertas assim eram os corpos dos monstros que pareciam mais estátuas após serem sugados pela adaga vampírica. Eles reconhecem isso como drenagem de energia vital e se perguntam onde ele conseguiu isso, pois procuraram por toda parte mas nunca encontraram nada do tipo, o que faz eles se perguntarem se realmente tinha um item secreto em um lugar como esse. O ruivo pensa que esse cara mascarado, além de solar o bloco A, também conseguiu uma relíquia secreta. Pensativo, ele pondera que alguém como esse cara é incrivelmente difícil de se encontrar. Logo logo ele se tornará famoso e rumores dele se espalharão por todo o tutorial, e se isso acontecer será um verdadeiro problema, pois vários clãs irão querer recrutá-lo. Então, era bom eles se apressarem para convencê-lo. Após esse breve pensamento, um som de algo se aproximando podia ser ouvido próximo de onde eles estavam, e de repente, um enorme grupo de insetos passou por eles a toda velocidade,
correndo desesperados de alguma coisa. E nem o Ruivo nem o Verdinho entendiam esse comportamento dessas criaturas. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.